Palavra voltada àqueles que exercem liderança em setores ministeriais, mas claro que como toda a palavra de Deus, a palavra não volta vazia, então se aplica em todos os casos a todos nós. Mas a você que tem uma função de liderança, almeja tê-lo, eu convidaria que você tivesse uma precisão maior na observância do que havemos de compartilhar. Lembrando então que é o lançamento desse livro, Éber no Carvalho de Zananim, e está à disposição dos amados irmãos, se assim desejarem, ali na livraria da igreja. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo de número 4. E aqueles que desejarem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, eu convidaria assim que procedessem, que eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo de número 11. Juízes, capítulo de número 4, no seu verso de número 11, e assim registra a palavra de Deus. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que fica perto de Quedes. Oremos, amados irmãos. Deus amado, Pai bendito, lemos a Tua santa, preciosa, rica palavra. Pedimos então que fales aos nossos corações, abençoes a nossa vida, fortaleça a nossa fé. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos sobre o sacrossanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem anunciamos, a quem aguardamos, é em nome dele que a Ti oramos. Amém e amém. Podem tomar, por favor, os seus assentos. Éber surge no contexto de um problema que oprimia Israel 20 anos, que era a opressão do rei Jabim, dos cananeus. Deus então levanta uma mulher muito corajosa que julgava Israel, chamada Débora. E ela, juntamente com Baraque, ela então é levantada por Deus para trazer libertação a Israel dessa opressão de 20 anos. E ali então são chamados, conclamados, convocados 10.000 homens de duas tribos, de Naftali e de Zebulon, para serem então esse exército de libertação do povo de Israel da opressão cananeia. E nesse contexto, quando Débora então está se preparando, quando Débora está preparando o exército, é interessante notar que a Bíblia diz que o exército ia, mas Débora ia com eles. Mas surge em cena esse nome, Éber. De repente surge o nome de uma pessoa que é da tribo de Naftali, e é sobre essa pessoa, do versículo que nós lemos sobre esse Éber, que nós basearemos a nossa mensagem, tratando a respeito de 7 atitudes necessárias no serviço ministerial daqueles a quem Deus chamou. Quando Deus chama alguém, Deus trabalha nessa pessoa, dando-lhe capacitação, mas também esperando dele posturas, esperando deles a aplicação daquilo que a palavra tem ensinado. E nesse versículo 11 que nós lemos, dentro desse versículo, extraremos essas 7 lições. A primeira delas é: não caminhe solitariamente. Veja o que diz o texto. Ora, Éber. Eu coloquei a palavrinha em hebraico, porque essa palavra nos mostra esse primeiro princípio para conseguirmos fazer a obra de Deus. Éber significa companheiro, companheirismo. Éber, ora Éber. A primeira extração que nós temos é em relação à importância de caminharmos e trabalharmos conjuntamente. Nada na vida ministerial é conseguida de maneira isolada. Jesus podia ter exercido o seu ministério sem os 12 apóstolos. Jesus teria conseguido o seu ministério, exercer o seu ministério, sem depois convocar os 70 que iam nas suas duplas, em Lucas 10. Jesus era capaz de fazer tudo sozinho, mas chamou os 12. Quando Deus divide as tribos, ela divide em 12 tribos o povo de Israel. A Bíblia sempre vai trabalhar a questão da importância
de trabalharmos conjuntamente com alguém. Muito usado em textos de casamento, Eclesiastes 4 vai falar do cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, sobre sermos membros uns dos outros, e um é o cabeça, outro é o braço, outro é a mão, mas dependemos uns dos outros, somos interdependentes uns dos outros, onde Cristo é a cabeça. 1 Coríntios capítulo número 10, vai falar a respeito também disso, capítulo 1, sobre nós pensarmos de maneira uniforme, termos uma mesma visão. É importante que cada setor ministerial trabalhe numa mesma visão, numa mesma postura. Nós não podemos trabalhar separadamente, por isso que Efésios capítulo 4, ele traz um princípio muito interessante, que fala sobre a justa cooperação. Cada um operando conjuntamente, cooperação, operar conjuntamente. Nós devemos então, para exercer o nosso ministério, Deus pode colocar um calor em nós, colocar uma visão em nós, dar uma direção, mas nós, o que nós fazemos com isso? Nós compartilhamos com os irmãos que estão ao nosso lado, para que possamos avançar mais, conquistar mais. Não há um soldado que vença a guerra, não há um general também que vença a guerra, mas quem vence a guerra são todos juntos. Estamos unidos num só propósito, numa só visão, numa só direção. E a palavra de Deus nesse texto, nesse princípio do versículo 11, fala Éber, o companheiro. Ele não vai trabalhar sozinho. Mas esse princípio de não caminhar isoladamente é o primeiro princípio. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, apesar de não trabalharmos sozinhos, devemos ser seletivos, afastando-nos das pessoas que nos causam males. Uma coisa é trabalharmos conjuntamente, outra coisa é aceitarmos qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer direção que se coloque naquele grupo. Vejamos a continuação desse texto. O texto diz, ora Éber, e aí em negrito você pode ler, o queneu tinha se afastado dos queneus. Queneu, em hebraico, significa ferreiro. Eu gostaria de extrair 4 tipos de ferreiros que a Bíblia menciona, para que possamos entender sobre o cuidado que nós devemos ter, o discernimento que nós devemos usar quando trabalhamos em equipe. O ferreiro, Éber era um ferreiro, era um queneu, era a tribo dos ferreiros, era característica do seu povo, mas ele se afasta dos demais queneus. Por que isso acontece? Vamos ver então 4 tipos de ferreiros que a Bíblia apresenta. Mas, em primeiro lugar, vamos ler que não se permita depender dos ferreiros incircuncisos em nenhuma área de sua vida. O texto que eu vou ler vai falar da decadência de Saul. Saul é um rei chamado por Deus, levantado por Deus. A Bíblia diz que Saul profetizava. A Bíblia diz que Saul era uma pessoa habilidosa, mas Saul começa a cair depois que ele não espera Samuel para efetuar o sacrifício. Temos um declínio desse rei, o fim é trágico. Mas veja o que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 19 a 22. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, vou repetir, por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. Em primeiro lugar, nós devemos entender quem são aqueles que são do nosso povo e quem são aqueles que são vizinhos, que são pessoas que estão ao nosso lado, que nos oferecem serviço, mas não são do nosso povo. Por quê? Porque muitas vezes nós apelamos e colocamos responsabilidades grandes em pessoas que não são transformadas, mas que são habilidosas.
Saul, ele descansou, falou, não tem ferreiro aqui, mas não tem problema nenhum, os filisteus têm bons ferreiros. Saul não se preocupou em levantar ferreiros em Israel, por quê? Porque havia ferreiros, talvez uma mão de obra mais barata entre os filisteus. Então ele falou, deixa com eles. Só que no dia da batalha, eles de Israel, quando precisou de ferreiros, os filisteus se recusaram. Por quê? Porque não iam oferecer aquilo para um exército que não era do seu próprio povo. O que nós aprendemos com isso? Há igrejas que, para terem músicos, contratam músicos, não são convertidos. Pessoas que não têm relacionamento com Deus, mas são excelentes guitarristas, excelentes bateristas, excelentes saxofonistas, mas não têm vida com Deus. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando filisteus no meio do povo. Não pode. E quando falamos em relação às equipes ministeriais, nós devemos ter muito cuidado com as responsabilidades que nós damos a pessoas que ainda estão bebendo do leite, ainda estão com responsabilidades grandes, mas estão num caminhar muito inicial. Nós precisamos deixar que as raízes se consolidem, cresçam, porque os ventos sopram, meus amados irmãos, e muitas vezes as pessoas não aguentam. Há responsabilidades que não podemos entregar a qualquer um que se ofereça. Ah, mas eu quero trabalhar em tal ministério. E esse ministério é um ministério de grande responsabilidade. A pessoa se ofereceu, você fala, ótimo. É melhor ter 3 que se ofereçam do que ter um que eu entenda como apto. E há pessoas que vão permitindo que seus ministérios sejam recheados de pessoas que não estão preparadas. E a primeira lição que nós temos que aprender com os ferreiros é essa: não podemos colocar tarefas de grande responsabilidade nas mãos daqueles que ainda precisam amadurecer na fé. Vale mais a pena, muitas vezes, esperar, trabalhar com pouca gente, do que querer ter multidões na nossa equipe e termos pessoas que não estão aptas. Segundo ponto, em relação aos ferreiros, é que não deixe que os ferreiros moldem ídolos dentro da sua própria igreja. Diz o texto de Isaías, capítulo 44, no versículo número 12, o ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um quê? Um ídolo, com martelo, e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O ferreiro vai moldando o ídolo dentro do próprio povo. Liderar não é só apontar o caminho. Liderar é apontar o caminho e supervisionar. Porque apontar o caminho é a coisa mais fácil que existe. Mas supervisionar, vigiar, atentar e sim, corrigir é necessário. Nós vemos esse texto que mostra que havia pessoas habilidosas no trabalho de ferreiro, como ferreiros, no meio do povo, mas estavam levantando ídolos. Ídolo, nós podemos trabalhar muitas variações em relação ao ídolo, mas uma aplicação que eu gostaria de colocar aqui na mensagem, nesse contexto, é que ídolo é aquilo que tira o foco, no caso da idolatria, tira o foco da adoração exclusiva a Deus. São os ídolos. Então a pessoa começa a rezar por um santo, a se ajoelhar por outro, a pedir para outro, e você não ora mais a Deus em nome de Jesus. E mais, começa a tratá-los como mediadores. Olha, resolve essa causa, resolve esse problema para mim, enquanto o nosso único mediador entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo, homem. Mas os ferreiros também podem, então, pegando essa ideia daquele que tira o foco da adoração exclusiva, é daquele que tira o foco daquilo que precisa ser enfocado por aquela equipe ministerial. Há pessoas que estão criando ídolos, são excelentes ferreiros, mas dentro da própria igreja, a igreja tem uma visão, a igreja tem uma direção, a igreja está caminhando num norte, direção ao norte, mas eles estão colocando ídolos. Olha, vamos fazer assado, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. E daqui a pouco, quando você vê, as pessoas estão olhando aos ídolos, e não na direção que tem que ter, tem que dar, tem que focar. Eles perdem o foco. E muitas vezes a igreja, em vez dela caminhar no mesmo pensamento, numa mesma direção,
ela está com 10, 15, 20 direções distintas. Então nós devemos cuidar os ferreiros, não nos precipitando por causa dos números, não nos ficando ansiosos por uma demora maior no crescimento, mas, por outro lado, devemos ter cuidado também com os que estão lá, porque hoje em dia tem muita gente bebendo de muita fonte em nossas igrejas. Muita fonte. Então um fala isso, outro fala aquilo, outro bebe daquela fonte, outro bebe daquela, outro bebe daquela, e chegam nas equipes ministeriais tentando impor, não respeitando, tentando induzir divisão, separação. Não podemos ser assim. Temos que ter cuidado quando os próprios ferreiros estão levantando ídolos dentro do próprio povo. Terceiro ponto, dos 4 tipos de ferreiros que eu gostaria de compartilhar, é que nós devemos nos afastar dos ferreiros que nos fazem mal, sendo seletivos com as pessoas com as quais dedicaremos o nosso tempo e a nossa amizade. Não, o texto não é Isaías 44, 12, mas é o texto que fala de Alexandre o ferreiro, em algumas versões mais antigas, o latoeiro. Diz assim o apóstolo Paulo: Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor lhe dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado, veja o que diz Paulo, com ele também você, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Alexandre o ferreiro estava com Paulo, mas se tornou uma pedra no meio do caminho, um tropeço, uma oposição, uma dificuldade. Paulo fala: olha, tome cuidado com ele e você. O que Paulo está fazendo? Ele está agindo como líder. Ele está escrevendo para Timóteo: toma cuidado, porque ele me causou muitos males. Então, a função do líder não é apenas dar tarefas para as pessoas fazerem, mas é supervisionar o andamento disso e ver se todos estão andando no mesmo espírito. Nós devemos ter muito cuidado com os Alexandres, os latoeiros, os Alexandres, os ferreiros, porque são habilidosos, mas muitas vezes não trabalham em relação à unidade da igreja. Quarto ponto, dos 4 tipos de ferreiro que eu gostaria de compartilhar. Os ferreiros: o inimigo quer tirar os ferreiros fiéis de sua terra, então reaja levantando novos ferreiros. Veja o que diz o texto de 2 Reis, capítulo 24, dos versículos 14 e o versículo 16, diz assim: Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros. Versículo 16. O rei da Babilônia levou cativos para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. Ele levou então os artesãos, ele levou os artífices, o Nabucodonosor levou todos os ferreiros. E o que nós devemos fazer quando isso acontece? Quando Nabucodonosor tira pessoas da nossa equipe, nós muitas vezes ficamos abalados, ficamos entristecidos, sentimos o golpe, perdemos gente importante em tal ministério, equipe ministerial, perdemos fulano, perdemos ciclano, e nós podemos então ficar nesse lamento a vida inteira, mas o nosso papel não é esse. O nosso papel é entender que quando Jesus fala em fazermos discípulos, e aí está falando discipulado no sentido de novos convertidos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu fico com um termo, matetês no grego, que no hebraico é até mais interessante, discípulos, que matetês no grego é aluno, mas no hebraico discípulo é uma palavrinha chamada ben, e ben significa filho, ou seja, levantarmos novas pessoas como filhos, supervisionando, alimentando, ensinando, instruindo, dando oportunidade. Isso é fazer discípulos. Se perdermos gente, olha, claro que vamos nos lamentar, claro que vamos nos entristecer por um tempo, mas nós devemos continuar na tarefa de levantar novas pessoas. O que a gente não pode fazer é ancorar
toda a igreja, toda a sua equipe ministerial, porque uma pessoa, duas pessoas saíram. Terceiro ponto. Já tendo falado dos ferreiros, vamos voltar ao nosso texto base, que fala sobre não parar por causa da desaceleração de seus companheiros ministeriais. Veja o que diz o texto base de nossa mensagem, de Juízes, capítulo 4, versículo 11. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés. Ele se afastou dos queneus, dos filhos de Robabe. Robabe, daí vem a palavra Habib, estimados. Uma pessoa estimada, uma pessoa querida, uma pessoa com quem nós temos assim uma afeição. A Bíblia fala que Éber também se afasta dos de Robabe. Muitas vezes, meus amados irmãos, o nosso ministério só vai para frente quando nós decidimos nos afastar de certas pessoas. Porque há pessoas que são amigas, são próximas, são estimadas, que estão servindo como âncora em nossa vida. E você não consegue se desenvolver. Você não tem apoio dessas pessoas. Você tem muitas vezes tem uma oposição, ainda que muitas vezes não latente, mas disfarçada. E aí você não sai. Robabe, estimados, ele se afasta dessas pessoas. Há momentos que nós devemos sair para obedecer à vontade de Deus, à direção de Deus. Qual é a direção de Deus para a sua vida? Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, e ele obedece, e por isso ele cumpre a vontade de Deus em sua vida, e se torna o pai da fé. Gênesis capítulo 19, Deus manda Ló sair de Sodoma, era para sair do meio do convívio dele, e só assim ele sobrevive. Deus, em Êxodo capítulo 3, ele manda Moisés sair ali do deserto para voltar ao Egito para falar com Faraó, mas era a vontade de Deus, então ele teve que sair do seu lugar. Segundo Reis capítulo 2, fala de Eliseu, que teve que sair da sua casa, da sua família, para seguir o ministério que Deus lhe tinha proposto. Então nós devemos entender o seguinte: nós temos pessoas estimadas, próximas, amigas, mas se Deus te deu uma direção, se Deus te deu uma missão, se Deus te deu uma tarefa, se Deus te deu uma responsabilidade, cabe a você cumpri-la, porque há pessoas que falam, mas eu não tenho apoio, eu não vou porque não tenho esse apoio do meu amigo, da minha amiga, dessa pessoa tão querida, e você não sai do lugar. Não fala isso, não faça isso. Dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, pessoa próxima, ele teve que se afastar para cumprir a vontade de Deus. Um quarto aprendizado que nós temos seja um exemplo de um profundo relacionamento com Cristo. Voltemos ao nosso texto base. A Bíblia diz nesse texto de Juízes capítulo 4, versículo 11, ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas. Em hebraico é Ohel. Ohel, em hebraico, serve para tendas, mas serve também para o tabernáculo. Há 43 capítulos seguidos, tamanho a importância do tabernáculo, que são dedicados ao tabernáculo. Vai de Êxodo 25 a 40, Levíticos 1 a 7, mas existem dois nomes significativos do tabernáculo, que eu gostaria que você puxasse para si, porque ele arma as suas tendas, ele arma o seu Ohel, ele arma, então, prepara o seu tabernáculo, e nós devemos buscar os seus significados, em relação à presença de Deus em nossas vidas. O primeiro deles está em Êxodo 40, versículo 34, quando nós lemos, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, tenda do encontro. O Ohel é tenda do encontro. Nós devemos ser pessoas que trabalham para o Senhor? Sim, claro, Deus nos chamou, Deus nos delegou, nós devemos fazer. Mas o que nós devemos ter, e as pessoas notarem em cada um de nós, é que tem que demonstrar ter a presença de Deus.
E ministério não é apenas trabalho, ministério deve ser presença. Você vai trabalhar com crianças, tem que demonstrar a presença de Deus no que você vai fazer. Vai trabalhar no evangelismo, idem, no louvor, idem, no diaconato, no som, em cada coisa que nós fazemos e viemos a fazer, nós devemos glorificar a Deus pelos nossos atos. As pessoas têm que sentir a presença, é o orrel do encontro. Tem que haver ali essa presença. E segundo termo que a Bíblia usa, em Números capítulo 9, no versículo 15, diz: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Outra coisa que essa tenda deve ter, essa que nós vamos levantar, é o nosso testemunho. Mateus 5. Devemos ser luz do mundo, devemos brilhar. Há ministérios que se baseiam apenas em buscar resultados. Isso não é igreja. Isso pode ser outras coisas, mas não é igreja. Por quê? Porque mais do que resultados, mais ganhar do que aquele louco citado por Jesus, que vai ganhar o mundo inteiro e não vai salvar a sua própria alma, nós devemos ter um encontro, é a tenda do encontro, e ter um testemunho, a tenda do testemunho. Nós devemos testemunhar a presença de Deus. Então, muitas vezes o líder vai ser mais rigoroso em alguns momentos. Claro que o líder vai usar e exercer, muitas vezes, da sua autoridade para buscar os resultados, escolher os resultados, mas uma coisa é certa, ele tem que demonstrar testemunho da presença de Deus. Mais do que uma pessoa que tem um ministério amplo, mais do que uma pessoa, foi citado aqui o testemunho do evangelismo, glória a Deus por isso, mas mais do que nós quintuplicássemos esse resultado, mais importante é que cada um dos evangelistas demonstrem o testemunho em suas próprias vidas. Não adianta eu ter um mau testemunho e vir pregar aqui no púlpito. Não adianta você ter um mau testemunho e ser um excelente músico e abençoar a própria igreja. Você tem que ter um testemunho bom. As pessoas têm que notar a presença de Deus e ver em você essa luz brilhando. E quando nós falamos então disso, a tenda do encontro, a pessoa sentir a presença de Deus na sua vida, tendo testemunho, a pessoa testemunhar, nós devemos ver, as pessoas devem ver Cristo em nossas vidas e no exercício do nosso ministério. Eu gostaria de citar aqui os números das quatro posições do acampamento de Israel no deserto. O tabernáculo, ele era dividido da seguinte forma: na direção norte, as tribos de Dan, Azer e Naftali, com 157.600 pessoas. No lado sul, as tribos de Ruben, Simeão e Gade, com 151.400 pessoas. No lado leste, Judá, Issacar e Zebulon, com 186.400 pessoas. E no oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, com 108.100 pessoas. Por que Deus faz essa divisão? Por que Deus fala, ó, essas tribos vão ficar no norte, essas no sul, essas no leste, essas no oeste? Será que é por acaso? Não foi por ordem alfabética no hebraico, não foi. Por que Deus faz isso? Porque já estava apontando que a centralidade da unidade do povo é a cruz. Quando nós colocamos esses números num desenho, veja só o desenho que aparece no acampamento. Você vê o tabernáculo no centro e você vê o sinal da cruz. Milhares de anos antes, já se via que o centro do culto está na cruz, o centro do ministério está na cruz, o centro das todas as tribos aponta a cruz. Há uma tribo um pouco maior no sul, ou seja, nós vemos algo proposital nesse desenho, nesse projeto que Deus faz na divisão das tribos, em suas posições, para mostrar que sem a cruz não adianta o nosso serviço. Nós servimos a Deus para que Jesus seja glorificado, não é para que eu seja glorificado, nem você seja glorificado. Buscamos o crescimento do ministério para alcançar mais vidas, edificar mais vidas, e não para que você receba mais aplausos, porque tudo aponta à cruz. Aí quando nós lemos no centro desse desenho, onde está ali o tabernáculo, de onde sai aquela fumaça, nós vamos então para um olhar mais microscópico, e nós vemos como é que era então esse tabernáculo dividido. Veja só, no lugar santíssimo, nós tínhamos a Arca da Aliança. No lugar santo,
o altar de ouro, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro. E no pátio, o altar de bronze e a bacia de bronze. Se nós tivéssemos uma foto sobre o tabernáculo, tirando as suas cobertas, olha o formato que teria o tabernáculo. Mais uma vez, o formato da cruz. Tudo aponta para a cruz de Cristo. O ministério de louvor tem que apontar para a cruz de Cristo. O ministério de evangelismo tem que apontar para a cruz de Cristo. O ministério diaconal, o ministério das crianças, qualquer setor ministerial, nós devemos testemunhar a Cristo. As pessoas têm que ver em nós que nós somos seguidores de Cristo, nós somos servos de Cristo, nós somos pequenos cristos, por isso tem o nome cristãos. Cristão vem do grego Christianos, que é um diminutivo, ou seja, pequenos cristos. Nós devemos demonstrar Cristo em nossas vidas. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é que nós não devemos apenas demonstrar Cristo aos outros, não devemos apontar a glória de Cristo aos outros, mas devemos cultuar a Deus em nossa vida particular, levantando-lhe sempre um altar de gratidão pela missão que Ele nos deu. Veja que diz a continuação desse texto base. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho. Carvalho. A Bíblia cita várias vezes carvalhos, mas em 3 carvalhos, a Bíblia cita que foram levantados junto a 3 carvalhos, 3 altares, e todos eles evocam ao que nós devemos fazer em nossa vida ministerial. Vamos a esses 3 carvalhos citados na Bíblia, que continham um altar. O primeiro deles está em Gênesis 12, do versículo 6 ao 7, que diz assim: Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Trata-se do primeiro lugar pisado por Abraão na terra prometida. A primeira vez que ele pisa, ele para junto a um carvalho de Moré, Deus aparece a ele confirma, ele falou: olha, eu vou te dar essa terra. Agora não era mais Deus em Ur, apontando a uma terra, não era Deus em Harã, lembrando da terra, é Deus aqui testificando: você já está na terra, eu vou te dar essa terra. E o que ele faz? Junto ao carvalho, ele levanta um altar, altar de culto ao Senhor, altar de culto pessoal ao Senhor, altar de culto particular ao Senhor, quando ele recebe uma grande responsabilidade. Quando nós recebemos essa grande responsabilidade, nós devemos levantar os nossos altares de culto ao Senhor. Se Deus então nos coloca junto ao carvalho de Moré, seja no trabalho do celeiro, seja no trabalho da escola bíblica dominical, seja no trabalho de qualquer outro setor ministerial, nós devemos abençoar vidas, apontar Cristo em nossas vidas, glorificar a Cristo através de nossas vidas, mas nós devemos levantar um altar de culto pessoal ao Senhor. Nós devemos ter uma vida particular de culto ao Senhor, porque vida coletiva nós já temos. Nós estamos aqui nos cultos, participamos dos cultos, adoramos conjuntamente, louvamos conjuntamente, ouvimos a palavra conjuntamente, mas é no carvalho de Moré que nós falamos: Deus, agora eu quero te agradecer porque me deste essa terra prometida, quero te agradecer porque me tiraste de Ur, me tiraste de tantos lugares, e agora eu estou servindo na obra ministerial, olha a minha responsabilidade, Senhor, eu quero te louvar. Esse é o primeiro altar que nós vemos que é levantado junto a um carvalho. Eu falei que havia um outro carvalho, que também é levantado um altar, ele está em Gênesis também, só que no capítulo seguinte, que é o capítulo 13, diz o versículo 14, o 17 e o 18 o seguinte: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali
edificou um altar ao Senhor. O segundo tipo de carvalho, para onde Abraão vai, e onde ele também mais uma vez vai levantar um altar, que são os carvalhais de Manre, é um altar que você levanta depois de sofrer uma divisão. Você sofreu uma divisão, como aconteceu com Ló. Era parente, tinha o seu rebanho, era uma pessoa habilidosa, mas chegou um ponto que, olha, Ló vai para um lado e Abraão vai para outro. Divisão. Se quebra parte da força, se extrai um pouco da perspectiva que havia, o fator surpresa abala, mas ainda assim, Abraão, quando então vai para a sua nova direção, ele chega naqueles carvalhos e ele levanta um altar. Nós devemos levantar altares a Deus, como no capítulo 12, quando Deus fala, olha, eu vou te dar essa terra, vou te abençoar e tudo mais, e você fala, glória a Deus, estou com um novo ministério, estou começando algo novo, Senhor, eu faço esse culto a Ti. Mas quando acontecem situações difíceis, rompimentos, divisões, dificuldades, nós devemos também levantar o altar ao Senhor, porque nós devemos continuar cultuando a Ele como sempre cultuávamos. Não vamos cultuar a Deus apenas no palácio, nas campinas, nos momentos tranquilos, mas vamos cultuar a Deus em Filipe, naquela prisão à meia-noite, como Paulo e Silas o fizeram em Atos 16. Então nós devemos cultuar a Deus em todo momento, levantar um altar. Deus nos deu uma nova responsabilidade? Chegue e levante o seu altar no seu coração. Você passou por problemas na sua equipe ministerial? Levante um altar a Deus no seu coração e agradeça. Por quê? Porque o que você precisa, mais do que tudo, é a presença dEle na sua vida. Mas eu falei que eram 3 altares. Eu citei, então, 2 deles. Mas existe mais um altar que eu gostaria de mencionar, que está em Juízes capítulo 6. Quando a Bíblia menciona, a partir do versículo 11, ora, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, versículo 24. E lhe deu o nome de O Senhor é Paz. E até o dia de hoje, esse altar está em Ofra. O terceiro carvalho é o carvalho de Ofra. Note que o anjo aparece a Gideão enquanto ele estava malhando trigo no lagar. Primeiro que ele estava fazendo uma coisa diferente, estava improvisando. Porque você não malha trigo no lagar. Lagar, você pisa em uvas. É a situação emergencial que gerou nele um improviso. Mas ali apareceu o anjo do Senhor. Naquele carvalho esperou. Ele trouxe a sua oferta. E ali a Bíblia diz então que ele levanta um altar. Mas note, eu estou no capítulo 6 de Juízes, ainda no versículo 24. Ainda não falei da separação dos muitos homens num grupo restrito de 300 guerreiros que vão livrar Israel. Isso vai acontecer posteriormente. Mas antes dessa guerra acontecer, dessa libertação acontecer, dessa batalha acontecer, ele levanta um altar e chama Jeová Shalom, o Senhor é paz. Ele diz que o altar, o Senhor é paz antes da guerra. A nossa diferença, o nosso diferencial, não é termos paz depois da guerra, porque depois da guerra todo mundo tem paz, passou a guerra. O nosso diferencial é entrarmos na guerra com paz, é passarmos as dificuldades com paz, é termos essa paz que ninguém pode tirar. Então nós aprendemos com Gideão,
quando ele intitula o seu altar debaixo daquele carvalho de Ofra, ele fala, olha, vai ser o Jeová é paz, o Senhor é paz, Deus é paz. Ou seja, ele vai me dar paz no momento da guerra, e nós devemos entender que ministério é entrar num campo de guerra. O que Satanás quer que nós não façamos é trabalharmos ministerialmente. Amados irmãos, quantas pessoas, discípulos de Cristo, pessoas que foram convertidas ao Senhor, servem ao Senhor, pararam de servir no ministério, se mudam para outras igrejas, escolhem preferencialmente igrejas maiores para ficarem escondidos num canto e não trabalharem. O que essas pessoas estão fazendo, além de enterrar os seus talentos? Estão atendendo ao objetivo do diabo, que é anulá-los. Deus nos deu dons, nos deu talentos para que os exerçamos, para que trabalhemos eles. Nós não podemos parar por causa da guerra que vem, das lutas que vêm, que acontecem. E se você serve no ministério, eu quero dizer uma coisa para você, você que tem um chamado, você que talvez esteja congregando agora, ouvindo na internet isso, no contexto de onde você esteja congregando, que você se envolva, que você trabalhe, que você não enterre seu talento. A gente entende, nós entendemos que há momento que você precisa pegar o seu barquinho e ir lá para o meio do Mar da Galileia e se afastar um pouco. Há momentos que você precisa fazer o teu retiro, claro, mas você não vai morar naquele local, você não vai morar no meio do Mar da Galileia, você vai voltar com o teu barco e continuar o seu ministério. Nós não podemos ser anulados por causa de Satanás, muito pelo contrário, sabemos que guerras virão, sabemos que lutas virão, sabemos que batalhas virão, mas antes disso, nós vamos no carvalho de Ofra, e naquele local nós vamos levantar um altar dizendo, o Senhor é paz, eu vou guerrear em paz. Nós falamos sobre, que íamos mencionar sobre esse texto base, 7 instruções, e nós falamos de 5, eu vou para a 6ª agora, e a 6ª é, remova tudo aquilo que tem te impedido de frutificar ainda mais. Voltemos ao nosso texto base. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim. Zaananim significa remoções. Nós temos então o carvalho de Moré, nós temos o carvalho de Manre, nós temos o carvalho de Ofra, mas aqui esse carvalho significa remoções. Você precisa levantar um altar ao Senhor, mas há coisas que precisam ser removidas da sua vida. Precisa remover muitas vezes no seu ministério a falta de fé. Muitas vezes você precisa remover do seu ministério situações que naquele altar do Senhor você fala, Deus, me ajuda, que eu remova isso. Só assim você vai conseguir construir as suas tendas junto ao carvalho de Zaananim. Lembrando a vocês que lutas vêm. Vocês lembram qual era a tribo de Éber? Nós falamos que Débora, ela faz uma convocação para as tribos de Zebulon e Naftali. Éber era de Naftali. E não é por acaso que Éber surge na história de uma tribo chamada Naftali, porque Naftali significa minha luta. É uma luta, meus amados irmãos. Nós devemos lutar. Nós somos chamados para lutar. Então nós devemos remover coisas para continuar lutando, porque muitas vezes estamos com armaduras muito pesadas, como não nos lembrarmos de 1 Samuel capítulo 17, com Davi usando a armadura do rei Saul. Ele não conseguiria vencer o Golias, porque ele não conseguiria nem carregar aquela armadura. Ele tira aquela armadura. Muitas vezes nós estamos carregando coisas demais. Muitas vezes carregamos muitas coisas, muitos pesos, e a gente não consegue lutar como podíamos lutar, e nós devemos retirar isso. E por isso, eu vou para a última das instruções que nós vemos nesse texto base. Mantenha a santidade. A Bíblia diz no texto, e fechando ele, a Bíblia diz então de maneira completa o seguinte, ora,
Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que fica perto de Quedes. Quedes vem de Kadosh, que significa santo. Amados irmãos, nós podemos ser pessoas talentosas, podemos ser pessoas frutíferas, mas devemos, acima de tudo, ser pessoas santas, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mantenha a santidade. Deus nos torna santos, mas nós temos que lutar para manter a santidade, dia após dia, luta após luta, tentação após tentação. O reformador Martinho Lutero, ele quando estava no castelo de Wartburg, em 1522, ele comentou sobre três palavras que ele recitava quando acordava. As três palavras estão em latim, mas são claramente percebidas por nós. Ele, quando acordava, abria os seus olhos, ele dizia três palavras em latim. Ele dizia, oratio, meditatio e tentatio. Primeira coisa que eu faço ao abrir meus olhos é orar, oratio. Eu vou falar com Deus, pedir a graça de Deus, pedir a bênção de Deus, pedir o sustento de Deus e pedir a direção de Deus para a minha vida. Então a primeira coisa era oratio. Segunda coisa que ele falava era o meditatio. Bom, agora que eu orei, eu vou meditar nas Escrituras Sagradas. Eu vou ler e eu vou buscar saber o que elas querem falar ao meu coração. O que o Espírito de Deus, que é o autor da palavra, quer falar ao meu coração. Bom, agora como já passou o oratio e como já passou o meditatio, agora vem o tentatio. Agora eu vou enfrentar as tentações. Porque as tentações são diárias e constantes. Mas o texto diz que para ele armar a sua tenda junto ao carvalho de Zaananim, ele tinha que se manter junto a Quedes, a santidade. Devemos buscar isso, porque senão não adiantará nada do que nós fazemos. Sem santidade, nós não veremos a Deus, tem que haver santificação. Convido que você, por favor, fique de pé, pois é chegada a hora da oração, é chegada